Então, irmãos, eu escolhi esses dois versículos para nós começarmos essa nossa próxima jornada agora com 1 Pedro, porque eles resumem todo o assunto que essa carta trata. Né? Veja mais uma vez a leitura. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo nos chamou à sua eterna glória. Veja, ele começa ressaltando a salvação que encontramos no nosso Senhor Jesus Cristo pela graça de Deus, para a glória de Deus. E ele continua: depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de firmar, fortificar e fundamentar. Ele ressalta o fato de que Cristo sofreu para que pudesse nos tirar do mundo das trevas. Cristo sofreu para produzir essa grande glorificação do nome de Deus através da transformação de nossas vidas. Não é? E ele continua no versículo 11: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por que eu disse que esses versículos eles resumem toda a mensagem de 1 Pedro? Porque 1 Pedro foi uma carta escrita, né, como o próprio nome já diz, pelo apóstolo Pedro, a irmãos que estavam passando por grandes aflições, estavam passando pelo início, né, da perseguição sistematizada, institucionalizada do Império Romano contra os cristãos. Então veja, essa carta foi escrita para irmãos que vêm tanto do judaísmo quanto do paganismo, que estavam vivendo em províncias, né? Nós vamos ver isso no primeiro versículo. Vejam 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Esses irmãos estavam vivendo em províncias localizadas onde hoje nós chamamos de Turquia, assim como os mesmos destinatários da carta de João, que nós estudamos, né, até a semana passada. E veja como diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Esses irmãos estavam dispersos, forasteiros, fugitivos da perseguição, né, da dispersão, e aí ele vai dizer os locais onde esses irmãos estavam: no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então esses são os irmãos que receberam essa carta. Pedro escreveu para irmãos que estavam forasteiros, ou seja, estavam, né, em fuga, estavam fugindo da perseguição, e tinham se colocado lá em Ponto, Galácia, Capadócia. São províncias do Império Romano que ficam no território que hoje a gente chama de Turquia, mais especificamente em todo o norte da Turquia, era onde se espalhavam essas regiões da qual o apóstolo Pedro aqui está se referindo. E veja, como eu falei, essa carta foi escrita no início dos anos 60. Isso significa que isso foi logo antes do imperador Nero estipular o cristianismo e também o judaísmo como religiões proibidas do Império. Logo antes dele se levantar com perseguição tamanha que gerou a morte de Pedro, gerou a morte de Paulo e de tantos e tantos outros irmãos, né, que são inomináveis. Existem escritores da antiguidade, né, desse período, que dizem que a perseguição contra os cristãos e os judeus também foi tamanha, e eles diziam que as ruas de Roma eram iluminadas com os corpos dos cristãos que eram pendurados e colocados à fogueira. Então veja o tamanho da perseguição que se levantou ali contra os irmãos. No momento que Pedro escreve essa carta, isso ainda não começou, mas já estava prestes a começar. Já havia grande perseguição, não tamanha quanto essa que acabei de descrever, mas já havia grande perseguição. E é por isso que esses irmãos estavam forasteiros, né, pela Ásia Menor. Então veja, provavelmente o apóstolo Pedro estava em Roma quando escreveu essa carta. Porque, veja comigo aí, no capítulo 5,
versículo 13. Veja o que ele diz sobre quem está saudando os irmãos que estão recebendo essa carta. 1 Pedro 5,13 ele diz: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Paz a todos vós que vos chamais em Cristo. Veja, ele diz que aquela que se encontra em Babilônia, acreditamos que aí é uma referência, aquela igreja que se encontra em Babilônia, os saúda. Então nós vimos que ele escreve para irmãos que estão na Ásia, e ele diz estar aonde? Na Babilônia. Eu ainda não bati o martelo, para saber se isso aqui é Babilônia, literalmente, a cidade da Babilônia, dos caldeus, que vimos tanto lá, quando estudamos Daniel, ou se trata de Roma, pelo seguinte fato: existe uma grande tradição da igreja primitiva de chamar Roma de Babilônia. Então os irmãos do primeiro século, do segundo século, eles tinham esse costume de chamar a capital do império de Babilônia, justamente porque Roma estabelecia contra os judeus e contra os cristãos perseguição tamanha quanto às dores causadas pela Babilônia a Jerusalém, no Antigo Testamento. Um termo pejorativo. Então há essas duas possibilidades. Então há quem acredite que Pedro esteja falando aqui literalmente da Babilônia, pelo fato de que a Babilônia, a essa altura da história, era um polo cristão, era um grande polo judaico também, grandes sinagogas existiam na Babilônia. A Babilônia estava um pouquinho distante, das fronteiras do Império Romano, então eles estavam um pouco mais protegidos das atrocidades causadas pelo exército romano. Então, existe a possibilidade de ele estar na Babilônia, ou existe a possibilidade de ele estar em Roma. Nós não sabemos. Eu tendo a pensar em Roma, justamente por conta de toda a tradição de que Pedro faleceu em Roma, de que Pedro passou os últimos anos da sua vida, e o ano 60, o ano 64, faz parte desses últimos anos da vida dele. Então, existem mais indícios de que seja em Roma. Então, isso não é uma questão que afeta em nada a leitura da carta. Mas o fato é que Pedro está escrevendo para irmãos que estão fugindo de perseguição, que se instauraram na Ásia Menor, que a gente viu aqui, e que, por conta disso, estão ali passando por aflições. Então, qual é o grande ensinamento do apóstolo Pedro nessa carta? Nós devemos glorificar a Deus, mesmo passando por momentos de aflição. Mesmo passando pela luta, mesmo passando pela dificuldade, nós devemos glorificar a Deus. E esse é o foco da mensagem do apóstolo Pedro. Nós vamos ver aqui 3 passagens dessa carta que mostram como Pedro trabalha esse tema durante toda a carta. Como eu falei, aqui vai ser um estudo um pouquinho mais introdutório. Nós vamos começar observando aí o capítulo 1, versículo 3. Pedro vai nos mostrar na carta, na verdade eu vou destacar aqui 3 motivos pelos quais nós devemos glorificar a Deus, mesmo passando pelo sofrimento. O primeiro motivo está no capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5. Vamos fazer essa leitura? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. O que é que o apóstolo Pedro está nos falando nesses versículos? Nós devemos glorificar o nome de Deus, mesmo passando por aflições, porque nós sabemos da nossa viva esperança.
Nós temos uma esperança que transcende qualquer bem, qualquer benefício que possamos encontrar nesse mundo. E essa esperança, ela nos motiva a glorificar o nome de Deus, mesmo passando pela prova, mesmo passando pelo sofrimento, mesmo passando pela dificuldade. Glorificar o nome de Deus, mesmo passando pela dificuldade, porque a esperança que nós temos é grandiosa e é uma viva esperança. Veja, versículo 3, o apóstolo Pedro ele nos relata de que a ressurreição do Senhor Jesus dentre os mortos nos dá garantia de que nós, um dia, vamos passar pela nossa glorificação com Deus. Então a ressurreição de Jesus nos dá essa esperança. Por quê? O apóstolo Pedro ele está falando do Deus que, segundo a sua misericórdia, segundo muita misericórdia, nos regenerou para a nossa vida, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo nos garante a nossa ressurreição. Veja comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, vamos ler do 20 ao 22, diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então nós temos essa viva esperança, essa esperança de nós sermos ressuscitados, passarmos pela ressurreição, sermos glorificados, porque nós olhamos para o passado e vemos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, Cristo ressurgiu dentre os mortos. Veja, como isso vai acontecer? Se nós estivermos vivos durante o nosso arrebatamento, nossos corpos serão transformados. Nós seremos elevados até as alturas. Nós encontraremos com o Senhor Jesus Cristo nos céus entre as nuvens. Não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina? Se nós já tivermos morrido antes disso, se nossa vida não alcançar o arrebatamento, nós vamos ser ressuscitados dentre os mortos. Vamos receber um novo corpo glorificado. Vamos igualmente subir aos céus e encontrar com Cristo nos ares. Esse é o ensino também do apóstolo Paulo. Nós vemos isso na primeira Tessalonicenses. O que nós tiramos disso, irmãos, é que no final das contas, quer pela vida ou quer pela morte, o destino final é maravilhoso. Quer morramos ou quer vivamos, a esperança que nós temos é maravilhosa. Nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Nós vamos vê-lo com os nossos próprios olhos. Nós vamos ser levados por Ele para os céus. Participaremos da boda dos cordeiros, das bodas do Cordeiro nos céus. Depois voltaremos aqui, como já a noiva de Cristo. Voltaremos para cá para reinar com Ele durante seus 1000 anos de reinado. Veremos Ele derrotar Satanás, veremos Ele aprisionar Satanás. Veremos Ele, depois do milênio, ainda derrotar Satanás mais uma vez, enviar a morte, o próprio demônio, o dragão, tudo no lago de fogo. Nós vamos ver a grandiosa vitória de Cristo sobre todas as coisas, sobre todo o mal. Isso é uma esperança, irmãos, que não tem nada que se compare. Não há comparação com a viva esperança que nós encontramos no Senhor Jesus Cristo. Veja o que ele diz agora no versículo 4: para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Veja, Pedro nos apresenta grandes adjetivos para descrever
essa esperança, essa viva esperança que nós temos em Cristo, essa viva esperança que nós temos, essa viva herança que nós temos em Cristo. E esses adjetivos que ele utiliza para a nossa herança, esses adjetivos fazem com que ela não se compare a nada com o que nós temos, ou podemos ver neste mundo. Veja o que ele diz. Ele descreve essa herança como incorruptível e sem mácula. O que é que isso significa? Que ela não se corrói, ela não se corrompe, ela não enferruja, ela não desgasta, ela não acaba. É uma herança incorruptível. Segundo, ele diz que ela é imarcessível. O que ele quer dizer com isso? Ela não se acaba, ela não tem fim, ela é perene, ela é eterna. Eterna em glória. Ela não perde o seu brilho. Essa é a herança que nós temos. Não há nada neste mundo que se compare ao que nós vamos encontrar no céu. E o apóstolo Pedro não está aqui basicamente levando adiante o ensino que ele mesmo recebeu do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não ensinou seus discípulos a guardar tesouros nos céus e não na terra. O Senhor Jesus nos disse que os tesouros celestiais são muito mais importantes do que qualquer tesouro ou qualquer bem que venhamos a acumular aqui, justamente porque a traça corrói, porque a ferrugem consome. O que nós temos aqui é essa viva esperança. Essa viva esperança nos faz passar pela tribulação com um sorriso no rosto. Nos faz passar pela dor, pelo sofrimento, glorificando o nome de Deus. E ele continua no versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Veja o que é que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Nós devemos nos alegrar, porque para alcançar, para encontrar, para chegar até essa grandiosa herança, é necessário que nós passemos aqui por algumas tribulações. Comparadas com a glória do porvir, elas são pequenas. Como ele diz, no presente, por breve tempo. Então, primeiro ele diminui o tamanho das dificuldades do sofrimento que nós podemos passar neste mundo. E elas são pequenas comparadas com o tamanho da glória do povo. Veja, é em nossa herança nos céus, a nossa vida eterna, onde encontramos grande alegria. Mas se as dificuldades que encontramos nesta vida nos trazem grande aflição, nós nos alegraremos no Senhor, porque sabemos que o nosso destino é certo e essa é a nossa viva esperança. Veja comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Veja o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre o nosso destino. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, ele diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há ira no porvir. Pelo contrário, nós encontramos vida, nós encontramos salvação, nós encontramos esperança na obra do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Irmãos, isso nos leva a uma primeira aplicação, que nós devemos nos alegrar no porvir. Devemos nos alegrar quando olhamos para Cristo, contemplamos aquilo que está reservado para nós no futuro. Nós olhamos para Cristo e vemos que o nosso futuro é maravilhoso. Embora hoje eu passe por aflições, embora amanhã eu estarei passando por aflições, embora mês que vem, o ano que vem, eu esteja talvez passando por aflições maiores, mas o futuro, o nosso destino é um destino maravilhoso.
como o apóstolo Paulo ensina, né, em 1 Coríntios, nossa esperança não pode ser limitada às coisas desse mundo. Ele diz que se nós formos assim, se nós limitarmos nossa esperança às coisas terrenas, nós somos, né, as mais terríveis pessoas, as mais desesperadas. Por quê? Porque a nossa esperança neste mundo não tem fundamento. Nós devemos aguardar e esperar as coisas do outro. Me lembro de uma ilustração, certa feita, um casal de missionários estava voltando da África para os Estados Unidos, né, quando eles saíram, após 30 anos de ministério, evangelizando pessoas na África. Eles passaram todas essas décadas trabalhando, né, deram sua vida, deram muito do seu esforço, do seu suor, e agora eles estavam, depois de tanto tempo, já velhinhos, voltando para os Estados Unidos para se aposentarem. No mesmo navio que eles estavam, existia um famoso embaixador americano. E esse homem também estava voltando da África para os Estados Unidos, depois de passar algum tempo trabalhando como embaixador por lá. No navio, né, o embaixador sempre estava nos locais de destaque, sempre estava naqueles locais mais elevados, naqueles locais mais luxuosos, mais nobres. Os missionários, assim como toda a tripulação comum, estavam, né, de lado, estavam nos locais mais simples. Quando o navio chegou nos Estados Unidos, eles foram recebidos por uma grande quantidade de pessoas. E aquelas pessoas estavam lá para receber o embaixador. Então, o embaixador desceu do navio, né, ao som dos aplausos de muitas pessoas. Ele desceu do navio ao som de uma banda de música que tinha sido separada só para aquele fim, para o glorioso retorno, né, do embaixador. Ele desceu, desembarcou e foi embora junto com toda aquela comitiva. Depois as pessoas começaram a descer do navio, e entre elas os missionários. Os missionários desceram do navio e perceberam que ninguém estava aguardando o retorno deles. Ninguém tinha chegado para acolhê-los, para recebê-los. Então o marido, né, olha para a esposa e diz: parece injusto que ninguém tenha vindo nos receber depois de tanto tempo de trabalho. Então a esposa sorri, olha para ele e diz: é que nós ainda não chegamos no nosso destino. A verdade é essa: a nossa vida só vai chegar ao destino quando nós encontrarmos o Senhor Jesus nos céus. A nossa vida só chega ao verdadeiro final quando nós estivermos na eternidade. Até lá é só trajetória. Tudo que nós passamos por aqui, todas as dificuldades, todo o sofrimento, não se compara à glória do destino que nos aguarda. Nós seremos recebidos nos céus por uma comitiva muito mais importante do que a que recebeu o embaixador. Nós vamos ser recebidos nos céus, entre as nuvens, pelo Senhor Jesus Cristo. E essa é uma viva esperança. Essa é uma viva esperança que nós temos no Senhor. Então esse é o primeiro motivo pelo qual nós devemos, na verdade, glorificar o nome de Deus, mesmo passando por aflições. O segundo motivo, nós vamos ver no segundo capítulo, versículo 13 ao versículo 16. Vamos fazer essa leitura. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 ao 16, diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos,
como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Veja, o apóstolo Pedro aqui exorta os irmãos a viverem em sujeição às autoridades que estão, né, postas sobre eles. Sujeição às autoridades como se fossem estrangeiros, porque na realidade é isso que todos nós somos. Nossa pátria não está destruída. Então, o segundo motivo pelo qual nós devemos glorificar o nome de Deus quando passamos por sofrimento é porque somos exortados a viver como estrangeiros deste mundo. Se nós não somos daqui, se nosso destino não é permanecer aqui, se a vontade de Deus é que nós sejamos cidadãos celestiais, não faz sentido, né, nós nos deixarmos levar pelos sofrimentos que nós passamos durante essa curta trajetória que passamos aqui neste mundo. Nós somos cidadãos de outro mundo, de outro reino, do reino celestial, e não deste mundo. Então nós devemos, o segundo motivo é porque nós somos exortados a viver como estrangeiros. Nós devemos viver de forma piedosa entre os perdidos, e isso inclui as autoridades. Nos chama a atenção o fato de que Pedro escreveu essas palavras quando cristãos sofriam nas mãos justamente das autoridades. O Império Romano já estava estabelecendo, né, toda a sua máquina de perseguição contra os cristãos e contra os judeus. Irmãos estavam, né, forasteiros lá na Turquia, justamente por conta dessa perseguição. O apóstolo Pedro, diante dessa realidade, diz: sujeitem-se às autoridades, como se elas tivessem vindo do próprio Deus, para estabelecer a sua vontade. Então, veja, o Império Romano perseguia e, além disso, estabelecia o culto imperial. O que é o culto imperial? É o Império Romano obrigando os seus súditos, né, conquistados pelo punho da espada, a idolatrarem, a adorarem o imperador, transformar o imperador em Deus. A título de ilustração, né? Lá em Roma, nas proximidades do Coliseu, tem um grande monumento lá, que foi construído no ano 80, em comemoração justamente ao imperador Tito ter marchado com seus exércitos contra Jerusalém e destruído a cidade de Jerusalém, no ano 70. Eles marcharam e destruíram Jerusalém em 70, em 80 eles constroem esse monumento para lembrar desse grande feito militar. E esse monumento está lá em Roma até hoje, nas proximidades lá do Coliseu. É um arco chamado Arco de Tito, e na parte de cima do arco tem dizeres enaltecendo o imperador Tito, que comandou o exército. E eles dizem que Tito foi o deificado Tito, filho do deificado imperador fulano de tal, pai dele. Então, já mostrando que aquele monumento era para comemorar a deificação do imperador. Ou seja, comemorar o fato de que o imperador havia se tornado um falso Deus. Eles já faziam isso nos tempos que Pedro escreveu essa carta. E mesmo assim Pedro diz: sujeitem-se às autoridades. Então, por quê? É a dúvida que sempre vem no nosso coração. Por que eu devo me sujeitar a algo que é tão mau, a algo que é tão ruim? Porque não há autoridade que não venha de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina claramente. Não há autoridade que não venha da parte de Deus, que não seja Deus quem estabeleça. Veja comigo Romanos, capítulo 13, versículos 1
a 4. Romanos capítulo 13, versículos 1 a 4. O apóstolo Paulo escreve assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e o que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. Então o apóstolo Paulo deixa claro: não há autoridade que não vem de Deus, é Deus que estabelece elas, até mesmo a Babilônia com todas as suas atrocidades, até mesmo a Assíria com todas as suas atrocidades, até mesmo o Império Grego, que nós estudamos, né, no livro de Daniel, com todas as suas atrocidades, até mesmo Roma. Então, por isso, no Senhor, nós devemos obedecer a elas, mesmo que sejam descrentes, mesmo que estabeleçam idolatria. Nós temos a obrigação de nos submeter a ela no Senhor, naquilo que é permitido, aquilo que não vai confrontar a vontade de Deus, o mandamento de Deus para nossas vidas. Continuando lá em 1 Pedro, capítulo 2, vamos ver agora, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto à malícia, mas vivendo como servos de Deus. Precisamos, irmãos, lembrar a nós mesmos, a todo momento, que uma vida piedosa no Senhor Jesus tem o poder, tem a capacidade de levar incrédulos a procurarem a Cristo. O nosso testemunho diante da sociedade, o nosso testemunho diante de nossos familiares, o nosso testemunho diante de nossos colegas de trabalho, dizem muito acerca do Evangelho, dizem muito acerca da vontade de Deus, do agir de Deus. Nós podemos e devemos usar isso como meio de alcançar pessoas para Cristo. Isso não substitui a necessidade de pregarmos a palavra de Deus, mas o nosso testemunho talvez seja a porta de entrada para mostrar ao mundo que há muita alegria, muita felicidade, muito amor em Jesus, para mostrar ao mundo que nós servimos a Deus com um sorriso no rosto, com alegria, e não em meio a dor e sofrimento, e não arrependidos, pelo contrário, exultando, glorificando o nome de Deus, agradecendo a Deus. Ou seja, o testemunho do cristão pode sim levar o incrédulo a Cristo. Veja comigo Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mateus, capítulo 5, versículo 13, temos aqui um grande mandamento do Senhor Jesus para os seus discípulos. Ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançando fora a ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Veja o ensino de Jesus para que a nossa vida reflita a luz de Cristo nas pessoas, para que a nossa vida brilhe, a nossa luz brilhe diante dos homens, para que vejam as nossas boas obras e para que glorifiquem o nome de Deus, o nosso bom testemunho, nos submetendo às autoridades,
vivendo neste mundo, procurando viver neste mundo em paz com todos, mostrando a luz de Cristo, o amor de Cristo para com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Veja, esses versos que nós lemos lá em 1 Pedro, pelos quais Pedro nos exorta a nos colocarmos debaixo das autoridades, eles nos lembram o fato de que nós somos embaixadores de outro reino, o reino dos céus. Nós estamos vivendo aqui na terra apenas temporariamente, e por isso devemos nos submeter às autoridades terrenas. Nós somos, irmãos, portanto, e por pouco tempo, cidadãos do Brasil, ou dos Estados Unidos, como o pastor Marcos, ou da França, ou da Itália, ou de qualquer lugar deste mundo. Enquanto a nossa cidadania celestial não se manifestar, devemos permanecer fiéis, vivendo uma vida piedosa que preza pela paz com todos os povos, inclusive para com as autoridades. Por isso nós nos sujeitamos às autoridades deste mundo, para, pelo menos da nossa parte, procurar a paz, estabelecer a paz e buscar glorificar o nome de Deus nesse processo, viver aqui como estrangeiros que somos e apresentar a Cristo por meio do nosso bom testemunho, por meio das nossas boas obras. Então, isso nos leva, irmãos, a lembrar que nós devemos desejar ardentemente os céus, não é? Devemos desejar ardentemente o momento em que a nossa passagem por esse mundo aqui vai chegar ao fim. Glorioso fim. Nós devemos ansiar mais pelos novos céus e nova terra, né, lá de Apocalipse, do que por qualquer bem, qualquer coisa que nós podemos desejar neste mundo. Não há nada mais precioso, nada mais importante do que nós chegarmos ao nosso destino. O nosso destino é o novo céu, é a nova terra. Irmãos, isso nos leva a um terceiro motivo, e último que nós vamos ver hoje, pelo qual nós devemos glorificar a Deus, mesmo passando por aflições. E esse motivo está lá no capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, vamos ler até o 19. Pedro diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Veja, Pedro está nos mostrando aqui que o sofrimento é oportuno e é necessário. Por quê? Porque nós ainda vivemos aqui nesse corpo contaminado pelo pecado. Nosso coração ainda é enganoso. Nossa mente ainda é pervertida. Nosso coração ainda é duro. Nós aceitamos sim o Senhor Jesus, nós somos filhos de Deus, nós vamos para o céu, mas o pecado ainda está presente na nossa vida. Então, como que Deus quebra o pecado? Como que Deus nos tira do pecado? Como que Deus nos coloca nos caminhos certos? Nos quebrando. Porque assim nós abaixamos nossa armadura, né, carnal, e dizemos: Deus, faça comigo a tua vontade. Eu não quero mais resistir ao Senhor. Eu não quero mais ir pelo meu próprio desejo, pelo meu próprio pensamento. Eu quero seguir a vontade do Senhor. Né? E isso, irmãos, é uma grande bênção. Veja comigo, Provérbios, capítulo 3, versículo 12. Provérbios, número 3, versículo 12, diz assim: porque
o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. O Senhor nos repreende porque Ele nos ama. Ele nos trata como filhos e não como bastardos. Ele nos trata como um pai presente, como um pai que cuida, como um pai que protege, como um pai que guia, e não como um pai relapso, e não como um pai ausente, que foge da responsabilidade. Ele nos trata como filhos amados, e por isso ele nos repreende, e por isso ele nos disciplina, e por isso a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, como diz o apóstolo Pedro. Veja, nisto está a distinção, irmãos, entre um pai amoroso, apenas amoroso, e um pai sábio. O pai amoroso é aquele que cuida dos seus filhos, tendo em vista apenas o conforto. Ele quer que ele fique nos melhores lugares, que ele tenha a cadeira mais confortável, a caminha dele tem que ser muito boa, né? Ele tem que comer sempre do bem e do melhor. Todas essas coisas são maravilhosas. Tá? E é bom que um pai pense assim. Mas Deus não para por aí. Ele vai além, ele não é só bondoso, ele é também sábio. Então ele sabe que às vezes é preciso, né, bater, disciplinar, quebrar, para que o filho ande nos caminhos da sabedoria. Senão vão, né, por caminhos que levam à perdição, que levam a uma vida cheia de dificuldades, cheia de problemas. Então Deus é um pai sábio, presente, que nos instrui, nos coloca na linha, nos coloca nos trilhos, para que nós venhamos a caminhar em direção, né, às bênçãos dele, uma vida de santidade, uma vida que agrada a ele. E o apóstolo Pedro continua lá no capítulo 4, versículo segunda metade do versículo 17. Veja o que ele diz. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Aí o versículo 18. E se com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Veja que o apóstolo Pedro, nesses dois versículos aí, né, segunda metade do 17 e o versículo 18, ele nos dá duas perguntas retóricas. E com essas perguntas, ele nos chama a atenção, não para a dificuldade que nós estamos passando, mas ele nos chama a atenção para a dificuldade que os incrédulos, os descrentes vão passar no porvir. Nós estamos passando por dificuldades hoje. Nossos problemas, né, os nossos olhos, para a nossa pele, são grandes. Mas a dificuldade que as pessoas que não estão em Cristo vão passar no porvir, no inferno, são infinitamente maiores. Percebe que ele está chamando a atenção para o problema dos outros e não para o nosso. Ele diz, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Se é com dificuldade que nós vivemos nesse mundo, imagine a dificuldade dessas pessoas que se recusam a aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. E chegamos no versículo 19. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Veja, toda a aprovação e toda a disciplina de Deus estão debaixo do controle da mão poderosa de Deus. Nós passamos por provações, nós passamos por dificuldade, tá? Nós sofremos, como o apóstolo Pedro diz aí. Se sofremos, vamos encomendar a nossa alma ao Criador. Vamos lembrar que todo esse sofrimento, ele está debaixo do controle de Deus. Assim como Deus estava no controle de toda a situação na vida de Jó. Como Deus estava no controle de todas as situações na vida do apóstolo Paulo, de
foi náufrago, que foi açoitado, que foi agredido, que foi apedrejado até quase a morte. Deus estava no controle. E Deus continua no controle. Ele está no controle de nossas vidas e todo o sofrimento que nós passamos, uma hora vai acabar. E nós vamos chegar ao nosso destino. E o nosso destino vai ser maravilhoso. Digamos aí uma última aplicação: nós devemos aceitar de bom grado toda a disciplina de Deus, justamente porque Ele nos trata como filhos e não como bastardos. É isso que o autor de Hebreus nos ensina lá em Hebreus capítulo 12. Deus nos disciplina porque Ele nos trata como filhos. Nós temos um Pai presente que não nos abandona e que cuida de nós com infinita sabedoria. E a infinita sabedoria dele nos mostra que nós precisamos muitas vezes sofrer para continuar andando nos caminhos do Senhor. Concluindo, irmãos, nós vamos terminar aqui com as palavras de um pastor americano chamado Charles Swindoll. Ele diz o seguinte: o sofrimento que enfrentamos com as provações não é o fim. Deus haverá de frustrar seus adversários e cumprir o propósito redentor ao longo desses períodos de sofrimento. Cristo nos dá esperança em tempos de dor. Nós passamos por dores, passamos por sofrimentos, mas temos esperança. Por isso, irmãos, vamos passar pelo sofrimento dando glórias a Deus, glorificando a Deus em meio ao sofrimento. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos